Quantos anos você gostaria de viver? 90? 100? De acordo com os mais recentes estudos no campo das neurociências, nas próximas décadas, a tendência é que a expectativa de vida dos seres humanos aumente gradativamente. Esse avanço tecnológico tem proporcionado um fôlego a mais na vida dos humanos, mas a que custo? Não é incomum ouvir das pessoas que elas querem envelhecer com saúde. Isso significa não só um corpo funcional, mas um cérebro com razoável capacidade de memória, de reflexos, de raciocínio. No entanto, o que se vê são pessoas vivendo idades avançadas, mas que estão cada vez mais acometidas pelo mal de Alzheimer ou, de modo geral, com faculdades cerebrais comprometidas. Então, o que pode ser feito agora para cultivar a saúde do nosso cérebro e fazer com que, na velhice, ele ainda esteja funcionando bem? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, aqui é Fábio Ribeiro, eu sou hipnoterapeuta e fundador da Hipnoclinic. E no vídeo de hoje eu quero te alertar sobre esse grande mal que tem acometido o cérebro de boa parte da humanidade. Refiro-me aqui ao mal de Alzheimer e explicar 5 formas de fazer com que seu cérebro siga em perfeito funcionamento por muitos anos de vida. A OMS lançou uma estimativa recente de que existem 35,6 milhões de pessoas com doenças de Alzheimer no mundo, sendo que o número tende a dobrar até o ano de 2030 e triplicar até 2050. No Brasil, a possibilidade é que existam 1,2 milhões de pessoas com essa doença atualmente. E há uma previsão de que daqui a alguns anos, 1 em cada 4 pessoas terão a doença de Alzheimer, caso não mudem o seu estilo de vida. O Alzheimer é uma doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes. As conexões das células cerebrais e as próprias células se degeneram e morrem, eventualmente destruindo a memória e outras funções mentais importantes. A perda de memória, a confusão são alguns dos principais sintomas e não existe cura. Em toda a América Latina, a incidência da doença é muito mais alta e isso se deve justamente ao estilo de vida das pessoas. O Brasil, inclusive, é um super candidato a colecionar pessoas com essa doença, o que é uma triste realidade. E você deve estar se perguntando como evitar isso. Afinal, é o que todos querem, mas nem todos pensam sobre isso. Nem todas as pessoas se preocupam com a velhice e em como estarão daqui a alguns anos. O tempo passa muito rápido e o que fazemos hoje reflete no nosso futuro. Portanto, se você é alguém que se preocupa em viver mais e com um cérebro mais sadio, essas informações precisam ser levadas a sério. A primeira informação que temos aqui hoje é sobre desafiar a sua mente, exercitar o seu cérebro. Isso parece simples, mas não é. Mas é algo que milhões de pessoas deixaram de fazer nos últimos anos. Alguns vão dizer assim: Fábio, eu passo o dia usando meu cérebro, cuidando dos meus filhos, indo para o trabalho, lavando roupas, fazendo compras. É claro que qualquer atividade nos leva a trabalhar com o nosso cérebro. No entanto, atividades corriqueiras não são aquelas que vão gerar novas e importantes conexões neurais, porque as referências para o cérebro já estão conhecidas e ele não se dá o trabalho de ser criativo. A tendência natural é que nos mantenhamos sim em atividades rotineiras que pouco ou quase nunca apresentam desafios novos. Para que possamos de fato exercitar o cérebro, é preciso estar diante de alguns desafios, de novidades, de projetos que exijam do cérebro um pouco mais. As atividades que funcionam como ginástica para o cérebro são muito úteis para melhorar a performance em diferentes situações, favorecendo a concentração para os estudos, alívio da ansiedade, a partir de estímulos que visam aprimorar o controle das emoções, descoberta de coisas novas por meio de jogos e dinâmicas e foco para desempenhar funções no trabalho e em casa. Então comece pesquisando e estudando sobre temas diferentes da sua área de formação, se interesse por novos assuntos, mude as coisas de lugar, durma do lado da cama que não é o seu lado de costume, leia livros. Procure fazer atividades novas sempre que possível. Criando o hábito de gerar esses estímulos, você mantém um cérebro ativo e saudável. A próxima forma de manter um cérebro em seu funcionamento correto é a atividade física, o que não é novidade para ninguém, eu acredito. Mas uma pesquisa do Centro Alemão de Doenças Neurodegenerativas, feita com mais de 2.000 pessoas, trouxe evidências de que exercícios cardiorrespiratórios, como caminhadas vigorosas, elas retardam os prejuízos na cognição. Os pesquisadores do estudo constataram o aumento da matéria cinzenta no cérebro daqueles que praticavam atividades físicas regularmente.
mente. Quando eu falo em matéria cinzenta, massa cinzenta, eu me refiro a um importante componente do sistema nervoso central, abrigando corpos de células nervosas, células da glia, os capilares, os axônios e os dendritos. Ela é composta de corpos celulares de neurônios e é responsável por interpretar os impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo, produzir impulsos, coordenar atividades musculares e reflexos. Essa substância cinzenta inclui regiões do cérebro envolvidas no controle muscular, percepção sensorial, visão, audição, memória, emoções e até a fala. Isso sem falar no fato de que a atividade física constante, na medida certa, traz benefícios para todo o sistema cardiovascular, para a pressão arterial, regula taxas sanguíneas, tudo isso também colabora para um bom funcionamento do cérebro. Talvez você já tenha percebido que quando está em uma caminhada ou pedalando ou praticando alguma outra atividade, algumas ideias fluem melhor. Alguns insights ou soluções de problemas que você está enfrentando podem surgir normalmente durante alguma atividade. Isso porque quando você movimenta todo o corpo, está também estimulando o sistema nervoso, que está totalmente ligado à sua central de comando, que é o cérebro. Então, se você está procurando uma nova motivação para se exercitar, você acaba de encontrar uma muito importante. A terceira forma de manter o seu cérebro ativo e saudável também não é uma novidade. É a alimentação. Você já reparou que após o consumo de certos alimentos, a atividade cerebral parece alterada? Ao consumir altas quantidades de carboidratos de alto índice glicêmico ou alimentos muito açucarados, por exemplo, o pico de insulina gerado interage com vários outros hormônios fisiológicos do corpo, desencadeando um estado de ligeira agitação e sonolência. Indo mais fundo na relação entre o consumo de açúcar e as atividades cerebrais, um estudo promovido pela Clínica Mayo, uma importante clínica norte-americana de pesquisas, e foi publicado na revista Archives of Neurology, desculpa o inglês, mostrou os efeitos do açúcar no cérebro por meio de um processo conhecido como glicação avançada, que está associado ao declínio cognitivo e ao envelhecimento precoce. Nesse estudo, que é de 2008, eles mostraram alguns cenários em que o consumo de açúcares promoveu comprometimento cognitivo leve que variou de 176% a 220%. Esse e muitos outros estudos envolvendo a alimentação e o funcionamento cerebral você encontra na obra A Dieta da Mente, do premiado médico norte-americano David Perlmutter. Mas voltando ao nosso assunto. Da mesma forma que consumir os alimentos errados afeta o funcionamento cerebral, consumir os corretos faz com que o seu cérebro funcione melhor e se mantenha mais jovem. O eixo intestino-cérebro é cada vez mais objeto de estudos promissores. Ao cuidar do seu intestino, você consequentemente irá cuidar do seu cérebro. Muitos dos processos que acontecem no intestino têm íntima ligação com a saúde do seu cérebro. E para cuidar bem do intestino é fundamental dar atenção à microbiota intestinal. Então, dependendo dos alimentos que você ingere, essa flora intestinal com trilhões de micro-organismos pode desencadear produtos químicos que mantêm um corpo e um cérebro saudável ou doente. Tudo depende do alimento que você dá a eles. E que alimentos são aqueles que favorecem essa condição? Gorduras boas para o cérebro que vêm do óleo de coco, do abacate, das castanhas, sementes, de algumas gorduras animais ou mesmo da suplementação com ômega 3 de qualidade, por exemplo. Além dessas gorduras boas, há outras substâncias que são benéficas para o fortalecimento da nossa saúde de modo geral. Alimentos ricos em resveratrol, em curcumina, alimentos fermentados, ricos em pró- e pré-bióticos também fazem parte dessa seleção de superalimentos. E eu aqui quero fazer um adendo importante. Eu não estou aqui fazendo o papel de um nutricionista ou um nutrólogo. Tudo isso que eu estou trazendo pode ser conversado com o seu nutricionista para saber quais alimentos você precisa retirar do seu cardápio o mais rápido possível e quais você deve adicionar. Outro ponto que é extremamente responsável pelo bom funcionamento das nossas atividades cerebrais é o sono. Isso mesmo, dormir faz bem. A privação de sono pode contribuir para a redução das sinapses neurais. Um experimento com camundongos feito na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e na Universidade Politécnica de Marche, na Itália, demonstrou que deixar o sono de lado causa um aumento na atividade dos astrócitos, que são células do cérebro responsáveis por se desfazer de conexões sinápticas desnecessárias e tornar os circuitos mais eficientes. Essa é uma espécie de faxina cerebral que ocorre normalmente durante o sono. E a conclusão a que chegaram os estudos foi a seguinte: aqueles animais que dormiam quantidades de horas suficientes perdiam apenas 6% das sinapses, o que é um número de um cérebro saudável. Já os camundongos, que eram privados de sono em um único dia,
perdiam cerca de 8% das sinapses. E esses mesmos animais, privados de sono por 5 dias seguidos, tiveram uma perda de 13,5% das sinapses. A conclusão geral do estudo é que a faxina exagerada de sinapses, em razão de um período muito longo sem dormir, pode causar danos cerebrais. E outros trabalhos já apontaram malefícios decorrentes da privação crônica de sono no funcionamento de outras células, como as micróglias, responsáveis pelo sistema de defesa imunológica do cérebro. Dormir pouco faria com que as micróglias alterassem seu regime de trabalho, um distúrbio que poderia estar associado ao desenvolvimento de demências. Recentemente, a OMS indicou que os adultos de 18 a 65 anos devem dormir cerca de 7 a 9 horas por noite, e a partir de 65, 7 a 8 horas pelo menos. As crianças e adolescentes precisam de um tempo maior de sono, seguido e de qualidade. Algumas pessoas precisam ainda de mais tempo dormindo para cumprir com as obrigações diárias de forma produtiva, mas no geral essa é a média ideal de sono para manter a sua saúde cerebral. Segundo pesquisa da Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia, e isso é algo muito grave, trazendo diversos tipos de problemas. A insônia pode causar dores crônicas, cansaço, sonolência, irritabilidade, alterações repentinas de humor, perda de memória de fatos recentes, comprometimento de criatividade, de raciocínio, dificuldade de concentração, tudo isso no curto prazo, porque no longo prazo ela pode ser ainda mais grave, tendo relação também com o mal de Alzheimer. Por isso, se você sofre com a insônia, busque descobrir as causas disso e resolva. Com a hipnoterapia eu já tratei clientes com insônia que passaram a ter um sono melhor. Mas é sempre aconselhável que você procure um auxílio médico antes para saber se existe a necessidade da medicação. De qualquer modo, se a questão envolve um estresse do sistema de emoções, a terapia é um dos caminhos que realmente vai resolver as origens. Outra importante ação que você pode tomar para manter a sanidade do seu cérebro é a prática meditativa. Alguns estudos indicam que a meditação pode alterar fisicamente o cérebro e o corpo, reduzir a pressão sanguínea, a insônia e os sintomas de depressão e ansiedade. Percebe como tudo isso se conecta? A meditação se conecta com uma boa rotina de sono, que se conecta com mais disposição para atividades físicas e que gera uma vontade de manter uma boa alimentação. E voltando a falar da meditação, as mudanças induzidas no cérebro talvez sejam as mais impressionantes que os pesquisadores acreditam. Em 2011, cientistas relataram na Psychiatry Research Neuroimaging que 8 semanas de engajamento de, em média, 27 minutos por dia de meditação resultam em diferenças significativas no cérebro. O estudo inclui 2 grupos de pessoas que nunca meditaram. Um continuou sem meditar, enquanto o outro foi colocado em um programa de redução de estresse baseado em meditação na Universidade de Massachusetts. Imagens de ressonância magnética foram tiradas da estrutura cerebral dos 16 participantes 2 semanas antes e 2 semanas depois da participação no programa, que incluía meditação focada na consciência não julgadora das sensações, sentimentos e estado de suas mentes. Essas varreduras cerebrais revelaram que o grupo que meditou aumentou a densidade da massa cinzenta no hipocampo e diminuiu a densidade de massa cinzenta na amígdala, em comparação com o grupo que não meditou. O hipocampo está envolvido com introspecção, memória, aprendizado, enquanto a amígdala interage com a resposta de luta ou fuga do corpo. Então, se você já ouviu essas coisas boas sobre meditar, pode acreditar que é verdade. E o último ponto também, que é de conhecimento de todos, é a diminuição do consumo de substâncias tóxicas. Aqui se incluem alimentos muito industrializados com altos índices de aditivos, tabaco, álcool e drogas ilícitas. Quanto ao tabaco e ao álcool, por exemplo, pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia usaram dados estruturais de ressonância magnética em mais de 12 mil indivíduos para calcular a idade cerebral prevista. Em outras palavras, qual deveria ser a idade do cérebro com base nas medidas da morfologia cerebral e comparada com a idade relativa do cérebro, ou seja, se seus cérebros experimentaram um envelhecimento mais rápido ou mais lento em comparação com seus pares. Eles descobriram que o consumo diário ou quase diário de tabaco e álcool envelhecia significativamente o cérebro de consumidores frequentes, podendo em casos extremos talvez até acelerar processos demenciais. Resumindo agora as 5 dicas para você manter a saúde do seu cérebro. Número 1. Desafie o seu cérebro, faça coisas novas e se aprofunde em novas áreas, instrumentos, assuntos, tarefas e qualquer coisa que te tire da mesmice. Número 2. Pratique exercícios físicos regularmente e com moderação. Número 3. Se alimente de forma adequada, diminuindo a ingestão de açúcar, sal e farinha branca e aumentando a ingestão de grãos, frutas, verduras e legumes em geral. Número 4.
durma com qualidade e comece a meditar. E número 5, diminua o consumo de toxinas como álcool e cigarro, por exemplo. As informações e o conhecimento você já tem. Agora coloque em prática tudo o que ouviu aqui. Eu tenho certeza que daqui a algumas décadas o seu cérebro ainda estará jovem e muito saudável. Lembre-se que as fontes das pesquisas estão todas na descrição desse vídeo. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Até o próximo vídeo.